Então, nós cristãos seríamos os mais miseráveis seres humanos de todos os tempos e de toda a história, se não crêssemos em um reino eterno junto com Jesus e os anjos, e que há, sim, uma justiça e um juízo final. Essa é a certeza de todo cristão. E por que seríamos os mais miseráveis de todos os tempos? Porque vemos, sim, o mundo vivendo muito bem. Cristão que não tem luta, não tem batalhas espirituais, não é cristão. Viver agradando o sistema do mundo, o sistema religioso do mundo, não tem lutas, está tudo bem. Realmente essa pessoa já colhe aqui tudo o que colheria na eternidade. Assim como o homem rico e Lázaro, quem já está vivendo muito bem aqui, muitas vezes não terá vida eterna, porque não teve lutas, não deu a sua vida por Cristo, deu a sua vida pela salvação das almas. E o cristão, ele tem esse dever de dar a sua vida pela salvação das almas. Então, vou falar aqui um pouco sobre o Apocalipse, sobre o arrebatamento, e lembrando que muitas pessoas, muitos grupos no mundo todo, se preparam para fatos históricos, proféticos, calamidades, doenças, e se preparam com armazenamentos de alimentos, com construção de bunkers e construção de abrigos, né, para bombas atômicas, abrigos para tempestades mundiais. Temos aí previsão de cometa, tem esse cometa que não é cometa aí para o final de outubro agora. Temos várias previsões de meteoro para 2027, 2029, acho que é o cometa 2030. Então temos previsões de catástrofes que podem acontecer a nível global, mas existem tempestades, existem epidemias. Então ter um armazenamento, ter ali um abrigo seguro para tempestades mundiais é algo inteligente. Não, eu não critico quem o faz, porque em calamidades ajuda a pessoa e outras pessoas. Que em calamidades extremas o dinheiro perde o valor, e aí o que tem valor é o alimento, o que tem valor é a água pura. Então tem coisas que passam a ter muito valor quando há fechamento de rodovias, aeroportos, há fechamento de trânsito por falta de combustível, por falta de tudo que mantém o sistema global funcionando perfeitamente. E com catástrofes mundiais, inclusive guerras mundiais, pode ficar fechado tudo, sim, com certeza. Então, esse apocalipse criado por homens pode ser terrível, mas o apocalipse que vem de catástrofes mundiais geradas por forças maiores, que antecedem a vinda de Cristo, pode também trazer falta de alimentos, que é o que a própria palavra nos ensina em Apocalipse. Essas faltas e misérias que acontecerão nos últimos dias. Por que o livro de Apocalipse foi escrito? Para manter os cristãos fiéis à palavra, mesmo em meio às perseguições. Eu já falei antes, quem não sofre perseguição está no lugar errado. Porque se tudo está muito fácil e muito bom, com certeza está no lugar errado. Porque a igreja é perseguida desde todos os tempos, nunca houve trégua. Então, em Apocalipse fala de selos, trombetas, taças ou tigelas e da ira de Deus, né? Aí o juízo final e o novo céu e a nova terra. O Apocalipse nos mostra que não estamos sem rumo, mas que Deus governa tudo em todo o tempo, e o desfecho é feito por Ele, para a glória dele. Ele vai permitir que o mal domine para destruir totalmente. Por quê? Porque assim como o joio tem que florescer para mostrar que é joio, assim como o trigo tem que florescer para mostrar que é trigo, assim também o ser humano, ele tem que florescer no seu auge para mostrar que a que veio, quem é. Nós temos estudos da psiquiatria que mostram que
O psicopata consegue socializar muito bem quando todo o sistema de vigilância e controle, tanto da família, do núcleo, dos ambientes onde ele vive, controla. Ele consegue. Então você percebe que o psicopata é psicopata na infância, onde ele ainda não tem completo controle sobre isso, então você vê ele fazendo crueldades com animais e coisas, e aí ele é aprendido a reprimir isso. Mas em situações de catástrofe, onde a vigilância zera, você pode ver psicopatas matando em série milhares e milhões de pessoas. Então o ser humano, quando o ambiente é totalmente propício, ele mostra quem ele realmente é, quando já não há mais lei que o governe e lei que o corrija, que pegue. Então você consegue ali na psiquiatria, e eu não estou falando de pessoas que existem lá no outro lado do mundo, estou falando de 1 a 2% da população geral. Então os psicopatas estão dentro do espectro dos narcisistas, mas são uma classe de narcisistas piores, mais manipuladores e mais controlados e controladores. Porque o narcisista, quando ele não tem um aspecto tão grave, ele não é tão controlado, ele é mais explosivo, mas quando ele é muito manipulador ao extremo e prejudicial, ele consegue se controlar porque ele tem planos maquiavélicos para executar e não pode ser descoberto. Então vamos voltar aqui ao assunto das profecias bíblicas. Em Apocalipse também nos chama para estarmos vigilantes, estudando as palavras deste livro e buscando a santificação constante e a confiança em Deus, né? A fé em Deus, porque o que deve vir acontecerá sem falta e está em andamento, com certeza. Nós temos outras profecias semelhantes e que comprovam o Apocalipse, encontramos em outros livros, desde Gênesis, Isaías, Ezequiel, Daniel e vários outros, falam em concordância com o Apocalipse. Em Gênesis 3,15, ele ferirá a tua cabeça e tu ferirás o seu calcanhar, muitas vezes visto como a primeira promessa de Jesus, né? Eis que a virgem concederá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Então, as profecias vão apontando para um Cristo e Cristo vai apontando para um juízo final. Visões que falam do período de angústia, tempos e épocas estão em Daniel. Ezequiel 38 e 39 também fala de uma batalha final envolvendo Gog e Magog, que ali acredita-se que é alguma coisa para cima do Irã, que envolve Rússia e esses países ali, que tem muito a ver com o reino de Gog, que reina sobre Magog. E aí a restauração completa de Israel como nação santa de Deus. E os do mundo todo que se converteram ao cristianismo vão ser ajuntados com Israel. Em Joel 2 e 3, há um convite para arrependermos-nos, pois o juízo e a promessa do derramamento do Espírito Santo. O Novo Testamento também nos fala sobre os sinais dos tempos do fim. Haverá tribulações antes da vinda do Filho do Homem. Então, o que condiz com toda a Bíblia, do começo ao fim, é que haverá tempos de angústias e tribulações, principalmente para os cristãos, antes da consumação das eras. A vinda de um juízo justo de Deus sobre o mal, isso é a concordância também, que virá um juízo justo, já que o juízo da terra tem falhado gravemente. A redenção final e a restauração da criação. A criação será restaurada ao Éden, ao paraíso, que com o pecado
E esse pecado agora, depois de Cristo, foi anulado 100%. Não haverá mais sombra de pecado, porque Cristo mostrou que é possível cumprir toda a lei e que todo cristão deve cumprir toda a lei. E nós só conseguimos fazer isso estando cheios do Espírito Santo. Então a hipergraça prega o contrário, que você pode tudo. Ela te afasta do Espírito Santo, ela te faz viver mundanamente. E isso causa perseguição entre os cristãos, porque existem os verdadeiramente espirituais, que cumprem toda a lei, todos os profetas, que são cheios do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo é para nos fazer cumprir toda a lei. E a hipergraça faz com que nós não voltemos ao Éden sendo perfeitos e sem pecados. A redenção final e a restauração da criação, eu já falei, e também nos alerta para mantermos perseverantes e fiéis à palavra de Deus. A figura de um adversário ou um poder do mal será vencida. Isso está em Daniel, em Ezequiel e em Apocalipse, que também é chamada de besta ou dragão, né? Besta ou dragão, ou também... Mesmo com tantas profecias bíblicas, também ensina que o momento exato do fim ninguém sabe. Mas do dia e da hora ninguém sabe, Mateus 24:33. Poderemos saber pelos tempos, pelos acontecimentos. Jesus nos diz que o amor se esfriaria e a gente está vendo uma falta de amor tremenda no mundo todo. O amor criou outro sentido para a palavra amor. Deus é amor, então amor é santidade. O objetivo da profecia não é apenas nos deixar ansiosos, mas nos preparar, nos santificar e nos fazer viver com esperança, amor e santidade. Em meio às expectativas, o chamado é para viver hoje, sempre o hoje, de forma fiel, como filhos da luz, enquanto aguardamos a revelação total do Cristo. A profecia aumenta a gratidão, então a gente aprende a ser mais grato, e a responsabilidade também, sabendo que Deus prevalecerá. Podemos servir com coragem e amor. Então, se a gente sabe que Cristo vence no final, essa é a motivação, nossa alegria, nossa certeza e nossa paz. Então, se hoje você atravessa dificuldades, perseguições ou injustiças, lembre-se que essa história tem um fim glorioso em Deus. Junte-se aos chamados, uma voz de fidelidade, para ser essa voz de fidelidade num mundo que muitas vezes rejeita o Deus da verdade. Use essas profecias como motivação para a santidade e não para especulações vazias. Viva hoje com o olhar do amanhã. Cultive sim essa esperança, essa visão de esperança da Nova Jerusalém e da comunhão eterna com Deus. Em meio às incertezas, fique sua confiança em quem fez a promessa e não nas circunstâncias deste mundo. Então, assim terminamos essa mensagem, porque somos sim o povo da esperança, o povo da salvação. Caso contrário, nós seríamos os mais miseráveis. O apóstolo Paulo estava dizendo, sem a certeza da ressurreição, sem a esperança da eternidade e sem a convicção de que Jesus vive e voltará, toda a fé cristã perde todo o sentido. Se Jesus não ressuscitasse, a morte venceu. Se a justiça final não existisse, o mal prevaleceria. Se a eternidade não fosse real, o sacrifício seria em vão. E se não há triunfo futuro, o sofrimento seria inútil. Então, se a promessa não se cumprirá, a fé não passa de uma ilusão. Existe sim um porém glorioso, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15:20. Isso muda absolutamente tudo. Então, a gente
acaba tendo essa esperança e essa certeza dessa salvação eterna, porque Cristo ressuscitou e Ele prometeu a salvação. Então Cristo vive, Ele reina, Ele voltará, todo o sofrimento será transformado em glória, a sua justiça será perfeita e a morte já perdeu o seu poder. E Deus existe em uma nova Jerusalém já preparada para nós. A esperança dos cristãos não está nesta vida. Ela atravessa a morte e continua na eternidade. Então, essa é a certeza, a alegria dos cristãos. Eu vou terminar essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.